Você alguma vez já pensou em presentear o seu filho com uma segunda nacionalidade, com o passaporte de outro país? Porque no vídeo de hoje eu vou te contar quais são as vantagens e as desvantagens de você fazer isso. Pessoal, eu me chamo Guilherme, a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Nós auxiliamos brasileiros que desejam levar um estilo de vida mais global nos seus negócios, nos seus investimentos, no seu patrimônio. Enfim, você que deseja abrir empresas e contas bancárias no exterior, segunda nacionalidade, residência fiscal e por aí vai. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de nos contatar para ter um plano personificado para você. Você pode contatar pelo site ou pelo e-mail que vão estar aqui na descrição. E não esqueça de conferir se a nossa resposta não voltou para você lá na caixa de spam, porque infelizmente eu tenho visto isso acontecer. Confere lá e não deixa de nos retornar. Bom, quando você está pensando em obter uma nacionalidade de outro país, há algumas maneiras diferentes de você fazer isso. A primeira delas é você ter a cidadania do país, a nacionalidade, por meio de descendência. Você que é neto de portugueses, você que tem um tataravô italiano, você que tem alguma descendência europeia, no geral, a maior parte dos brasileiros tem um pezinho lá, eventualmente você tem o direito de providenciar essa nacionalidade por descendência. Aí cada país é um caso, mas recentemente eu gravei um vídeo falando sobre como conseguir a de Portugal por descendência. Se você ainda não conferiu, eu vou deixar esse vídeo aqui no izinho também. Aí a segunda maneira de você conseguir a nacionalidade de um outro país é por meio de investimento. A gente tem aqueles programas de Citizen by Investment, né? Então você pode conseguir primeiro comprando um imóvel, injetando patrimônio dentro de um país, gerando empregos, ou simplesmente comprando o passaporte de um país. Aí cada país tem as suas peculiaridades, os seus programas. Ali no Caribe você consegue muitas vezes comprar um passaporte por $200 mil e tem muita gente interessada pagando. Outros programas que, ao meu ver, podem ser mais interessantes são na Europa. Nós temos na Grécia, em Malta, ali o Golden Visa. De repente você investe em ativos no país, aí ganha o direito de residir lá e depois de um tempo residindo consegue a nacionalidade também. Esses são os programas de nacionalidade por investimentos. E aí, em terceiro lugar, nós temos também a nacionalidade por naturalização. E esta normalmente ocorre quando você passa determinado período num país. No caso do Uruguai, por exemplo, você consegue adquirir a nacionalidade por naturalização caso você passe por lá mais do que 3 anos, caso casado, ou 5 anos, caso você seja solteiro. Aí no caso do Paraguai, por sua vez, também tem no seu prazo 5 anos para que você consiga. Portugal, igualmente, morando lá de forma legal, 5 anos. A nacionalidade por naturalização. E aí também tem quem consiga por meio de se casar com alguém daquele país. Muitas pessoas se casam com americanos para conseguir a nacionalidade. As maneiras são diversas. E olha, eu não recomendo a nacionalidade americana em si, viu? Mas eu já falei mais sobre isso em um outro vídeo que eu também vou deixar aqui no izinho. Tá bom, pessoal? O ponto é, você já pensou em presentear um parente seu, o seu filho, com a nacionalidade de outro país? Porque talvez esse seja o melhor investimento, o melhor presente que você possa conferir ao seu ente querido. São várias as vantagens. A partir de agora eu vou te falar quais são, e aí na sequência eu vou falar as desvantagens também. A primeira vantagem de você ter a nacionalidade de outro país é que isso aumenta o seu grau de liberdade e principalmente de liberdade de locomoção. Se você tem, por exemplo, um passaporte da Europa, agora você não tem a limitação de tempo que você pode permanecer por lá. Afinal,
para aqueles que são brasileiros, apenas o tempo máximo que você pode ficar na Schengen Zone, a área de países da Europa que aboliram o controle de fronteiras entre si, é de 90 dias. Depois disso, você precisa sair. Mas se você conseguir um passaporte europeu, aí não há essa limitação. Além disso, um passaporte europeu também facilita, inclusive, a sua entrada nos Estados Unidos, porque os trâmites de vistos são muito mais fáceis. E dependendo, para ir como turista, por exemplo, não é nem um visto o que você pede, é quase que um aviso de que você está indo, a depender de qual país que você tem esse passaporte. Se for o passaporte de Luxemburgo, por exemplo, é assim que funciona. Essa liberdade de locomoção é algo que boa parte dos brasileiros muitas vezes sequer se dão conta de quão é importante, porque felizmente, nesse sentido, o passaporte do Brasil ele é relativamente forte. A gente consegue acessar, aí, nem que seja só para turismo, a maior parte dos países do mundo sem visto para passar um tempo bastante razoável. E mesmo aqueles que a gente precisa de visto, normalmente para brasileiros, os processos de consegui-los não são tão árduos assim como são para as pessoas que foram um pouco mais desafortunadas nesse sentido e nasceram em países do Oriente Médio, por exemplo, que acabam tendo um pouco mais de dificuldade de acessar o mundo ocidental, caso desejem, ou mais recentemente, os russos, que não tem nada a ver com essa guerra, mas que estão sofrendo aí com as punições por conta da tirania lá do Putin, que resolveu invadir países. E, no cenário mais extremo, os cubanos, que acabaram ficando presos na ilha de Cuba. É quase que impossível de conseguir sair de lá. A prisão lá é um regime que é basicamente escravos do sistema. Para esses daí, que não tiveram o gosto da liberdade, provavelmente esse fator pesa mais. Para nós, é uma vantagem no sentido de poder viajar melhor, com mais conforto, menos filas e passar quanto tempo quiser, dependendo do país que for. Aí a segunda vantagem de você presentear o seu ente querido e você mesmo com uma segunda nacionalidade é você conseguir acessar um sistema educacional diferente. Aqui no Brasil o sistema ele é bastante centralizado, né? A gente sabe que não funciona bem deixar nas mãos de uma autoridade central com poderes coercitivos decidir o que é verdade e o que é mentira, decidir o que se pode vincular na mídia. E, historicamente, o brasileiro sempre foi muito contra o controle de mídia, a censura. Porém, de forma curiosa, é diferente quando se pensa em educação. Todo mundo acha que é ok a gente ter uma pauta centralizadora do que todos os colégios de um país como o Brasil devem ensinar, umas diretrizes gerais que, basicamente, são tão gerais que sobra pouco espaço aí para uma diferenciação. E o Brasil é um país com muita riqueza cultural, com muito regionalismo, que muitas vezes acaba sendo apagado diante desse plano central. Além disso, muitas vezes, deixar na mão do governo decidir o que as crianças aprendem, os colégios podem virar um lugar de propaganda do governo, independentemente de quem está no poder do governo. Os incentivos são esses. Agora, quando você tem uma segunda nacionalidade, pelo menos você vai ter a possibilidade de acessar outros sistemas educacionais. Ainda mais se essa segunda nacionalidade for da Europa, que tem a Schengen Zone, que aboliu o controle de fronteiras entre si. Aí não vai ser não só uma segunda oportunidade de sistema educacional, como vai facilitar para que o seu filho estude, sei lá, ele tem a nacionalidade da Itália, facilita para ele estudar não só na Itália, como também na Alemanha, na França, em Amsterdã. Não sei se é bom levar uma criança para lá. Brincadeiras à parte, em todo aquele continente que tem diferentes questões culturais, diferentes métodos educacionais, e aí você pode buscar aquele que mais se adequa com aqueles valores que são seus. Além do que, o custo também é muito menor. Se você
quer ir na qualidade de um brasileiro estudar na Europa, muitas vezes os custos de faculdade, de MBA, de pós-graduação são mais altos do que aqueles praticados quando esse mesmo curso é oferecido para cidadãos europeus. A terceira vantagem da segunda nacionalidade é você acessar agora o sistema não educacional, mas o de saúde de outros países. Você não fica mais refém de usar apenas o SUS. Eu vou te contar um segredo. Serviço de saúde pública, ele, mesmo nos países onde tem mais qualidade, nunca é realmente tão bom quanto as pessoas têm a expectativa. Eu tenho clientes espalhados ao redor de todo mundo e alguns deles já me relataram que o sistema público de saúde da Espanha, Portugal, dos países latinos da Europa como um todo no geral é de péssima qualidade. Não é tão péssimo quanto o Brasil, se você for comparar, mas também não é tão interessante assim. Em todo caso, eu já cantei a bola aqui, pelo menos não é tão ruim quanto o do Brasil. Então, se você tem uma nacionalidade de outro país, no mínimo, você consegue ter essa diversificação. E se, eventualmente, você não tem condições de pagar um plano de saúde para o sistema privado do Brasil, o sistema público do Brasil está num estado de calamidade, muitas vezes sucateado, e não oferece aquilo que você precisa para o seu tratamento, talvez, em outro país, você consiga com mais facilidade. Eu, particularmente, não confiaria a minha saúde apenas na iniciativa pública. Acho que todo mundo deveria ter pelo menos um seguro de vida, um plano de saúde como algo primordial. Mas mesmo o privado. Às vezes, você ter um passaporte de outro país permite que você acesse opções de seguro de vida que estavam restritas para pessoas de outro país. Então, seguros de vida na Europa, acessíveis para europeus, que não estão disponíveis para você que é brasileiro, por exemplo, apenas brasileiro, não tem a dupla nacionalidade ou ainda não providenciou, não correu atrás dela. A quarta vantagem da segunda nacionalidade são as novas oportunidades de trabalho. O simples fato de você ter o documento de outro país permite que você possa se candidatar para mais vagas, que muitas vezes são restritas para determinados nacionais, para determinadas localidades. Eu tenho um exemplo na minha própria família disso daí, um primo meu que tem um passaporte alemão que morava no Brasil e aí abriu uma vaga lá na Europa para ele trabalhar numa grande multinacional e ele acabou direcionando lá para essa vaga, como ele tinha lá no LinkedIn dele, que ele tinha nacionalidade alemã também. Ele conseguiu entrar em contato, participar do processo seletivo e coisa que se ele não tivesse a oportunidade de se candidatar como um membro da União Europeia, ele sequer teria participado. E ainda que tivesse conseguido burlar essa informação ou deixar passar despercebida na hora da aplicação, na hora que ele realmente fosse contratado, nas vias de fato, talvez isso fosse um fator decisivo pelo qual eles decidissem não contratá-lo. E hoje ele mora lá na Europa, esse primo meu, diga-se de passagem. Se você estiver assistindo o vídeo, deixa um comentário aí, Alexandre. Também ajuda o pessoal, inclusive, com esse trâmite de nacionalidade de outros países. A gente trabalha em parceria atualmente, ele tem uma empresa para isso, já fazendo jabá. Ele ajuda fazendo o trâmite do lado de lá e nós podemos auxiliar fazendo o trâmite do lado daqui. Aí uma quinta vantagem da segunda nacionalidade é ter uma maior possibilidade de se defender de um autoritarismo crescente do país, caso isso ocorra. Não estou nem falando o que está acontecendo. Não no Brasil. Talvez, sei lá, em Luxemburgo, mas aqui no Brasil isso não acontece não, até parece. Brincadeiras à parte, o fato é, se um dia chegar aqui a ponto de você precisar sair do Brasil, seja porque você é uma minoria que está sendo perseguida, seja porque você cansou de pagar a conta, seja porque se você ficar no Brasil você vai precisar pagar uma alta taxa tributária sobre os seus investimentos no exterior, caso a MP 171 do Lula passe, seja lá qual for o seu motivo, o fato é que se você tem um passaporte de outro país, a saída do Brasil fica muito mais fácil de ser feita do que aqueles que não têm esse passaporte. Aí precisa correr atrás de visto, precisa correr atrás de burocracia, talvez não sejam aceitos. Então, são trâmites realmente um pouco mais complicados, que dificultam, principalmente para aqueles que precisam, às vezes, até sair num cenário mais
emergencial. E você pode até pensar que nunca vai ocorrer de você precisar sair do Brasil num cenário emergencial, se mudar de forma rápida, mas nunca subestime o que pode acontecer no dia de amanhã. Ninguém tem bola de cristal. E mesmo aquilo que é pouco provável não é impossível. E eu já escutei tantas histórias, eu já vi tantas coisas de governos fazerem que, olha, o precavido morreu de velho. E é melhor você estar vários dias adiantado e ter lá o seu passaporte, esse direito de exercer uma opção no futuro, do que você estar um único dia atrasado. Às vezes, deixar para amanhã pode ser sinônimo de deixar para tarde demais. Às vezes não também, mas vamos lá, antifragilidade, né, pessoal? E aí a sexta vantagem de você ter uma segunda nacionalidade é que isso facilita a abertura de contas bancárias em outros países, então você consegue não ficar mais tão refém de um único sistema bancário. Aqui no Brasil a gente tem, sei lá, meia dúzia de grandes bancos, algumas dezenas de contas digitais. Felizmente esse mercado deu uma descentralizada nos últimos tempos. Algumas poucas contas fora do Brasil que você consegue fazer a abertura com documento brasileiro de forma remota. Tem mais opções, mas a maior parte delas também desconhecidas. Agora, o ponto é, se você tem um documento de um outro país, o seu leque de opções aumenta bastante. Sobretudo você que pensa em ter uma conta na Europa. Muitas vezes você vai lá entrar no N26. Hoje em dia, se for com um documento brasileiro, esquece. Na Europa, pelo menos, você não abre uma conta digital com facilidade. Mesma coisa no Revolut, mesma coisa em vários bancos locais por lá. Ainda mais se você quiser fazer as coisas de forma remota. Há algumas exceções, sobretudo em Portugal, ou para contas de empresas europeias, mas ainda assim são pontos que, caso você tivesse um documento europeu, facilitaria e muito a sua vida nessa etapa. Então, acredito que com todas essas vantagens, você já deve concordar comigo que presentear o seu ente querido, um filho, um parente, com o direito dele ter uma nacionalidade de outro país é um dos melhores presentes que você pode dar para ele. Você gera oportunidades para ele se desenvolver, liberdade para ele poder sair pelo mundo, estudar de forma mais barata, alternativas melhores de emprego, ganhando em moeda forte, certamente é algo que você precisa considerar. Mas nem tudo são flores. Também há algumas desvantagens em você conseguir uma segunda nacionalidade. A primeira desvantagem é que o processo para adquirir muitas vezes é burocrático. É chato mesmo, você vai precisar ir atrás de documento, fazer a árvore genealógica, aí tem aquele teu tataravô que veio para o Brasil e mudou de nome, e aí você não consegue encontrar o documento. Naquela época era tudo uma confusão. Então, esse processo ele é demorado, ele é burocrático e exige bastante energia. Isso é uma desvantagem. A boa notícia é que você pode contar com mão de obra especializada para te auxiliar nisso daí. Diga-se de passagem, se você gostaria de mais informações, não hesite em entrar lá no nosso site. Aí a segunda desvantagem em você ter uma segunda nacionalidade é que isso eventualmente pode implicar em maiores tributações para você. Por exemplo, se você tem a nacionalidade americana, você vai pagar impostos nos Estados Unidos só por conta disso. Ainda que você nunca pise nos Estados Unidos, você é um sujeito passivo de tributação por lá. Então, é preciso ficar atento. A terceira desvantagem é que isso pode te obrigar a participar de um serviço militar obrigatório, ou mesmo guerra, ainda mais se você for russo. Mas o serviço militar obrigatório é curioso. Imagina aquele estrangeiro lá que, fugindo de um regime autoritário, acabou conseguindo vir para o Brasil, e aí o filho dele acaba tendo que fazer serviço militar obrigatório, ou ele mesmo veio para o Brasil com uns 12 anos, agora conseguiu nacionalidade, está lá com 18 anos e acaba tendo que se alistar. É curioso, né? Pelo menos no Brasil, a maior parte das pessoas que não querem fazer o serviço militar, elas realmente conseguem deixar de fazer. Foi meu caso, não quis fazer e não precisei. Mas não é todo mundo, não. Me diga você fez? Você acha que todo brasileiro deveria fazer? Qual que é a sua opinião? Conta aí nos comentários.
Aí uma quarta desvantagem de você ter o passaporte de outro país é precisar ficar atento com as formas de manutenção. É que em alguns países, se você se afastar por muito tempo, você não tomar determinados cuidados, você perde a nacionalidade. E muitas vezes as pessoas não se atêm a isso. Tem muito brasileiro aí que foi para a Irlanda, engenheiros de software principalmente, está morando lá e que daqui a pouco vai conseguir um passaporte. Pessoal, a Irlanda é um exemplo claro disso daí. Depois que você conseguir o passaporte, se você se afastar da Irlanda e ficar mais de 7 anos sem voltar para lá e sem registrar lá que você tem interesse em manter a nacionalidade da Irlanda, você acaba correndo o risco de perdê-la. Se não me engano, o mesmo acontece em Malta. Então, existe esse tipo de regra. Toma cuidado aí. Se você está com a nacionalidade de algum país, quais são os critérios que você precisa se atentar para não perdê-la? A maior parte dos brasileiros tem a segunda nacionalidade em Portugal, Itália ou Alemanha. E esses 3 países, já lhes adianto, não tem problema com isso. E uma quinta desvantagem é que a segunda nacionalidade de algum país eventualmente pode te deixar de fora de participar de alguns programas de Golden Visa, que é aqueles que você consegue o visto de determinados países porque investiu uma grana lá. Por exemplo, ter uma segunda nacionalidade europeia faz com que você não possa participar do Golden Visa da Grécia ou de Malta. Mas aí também você já tem acesso à Schengen Zone, não acho que seja algo que faça tanta diferença. Enfim, em alguns casos isso pode fazer sentido, então eu resolvi pontuar isso aí como uma desvantagem também. E em sexto e por último, uma outra desvantagem de você conseguir a nacionalidade de outro país é que com isso você corre o risco de perder a nacionalidade brasileira. Pois é, precisa ficar atento. Mas calma, não é em todos os casos. O que acontece é que a Constituição Federal Brasileira, lá no artigo 12, no inciso 2º do parágrafo 4º, ela prevê que você brasileiro que adquirir a nacionalidade de outro país por qualquer razão que não seja um reconhecimento da sua descendência ou porque você foi obrigado a adquirir para ficar no país ou alguma outra razão, faz com que você perca a nacionalidade brasileira. Não é o caso de você que é descendente italiano e pediu, porque na verdade você sempre foi italiano e só foi reconhecido depois. Mas é o caso, por exemplo, de você que foi morar em Portugal, ficou 6 anos lá, percebeu que daria para pedir a nacionalidade e acabou aplicando para isso. Ao menos em tese, porque na prática é muito difícil que isso aconteça. Um brasileiro perder a nacionalidade do Brasil porque optou por adquirir, se naturalizar em um outro país por livre e espontânea vontade, ou ainda porque comprou mesmo um passaporte do Caribe, alguma coisa nesse sentido, cidadania por investimentos. Poderia acontecer, seja por investimento, seja por naturalização, só não na de descendência. Agora, o meu palpite é que isso não acontece porque é muito fácil para recuperar. Então, no Brasil, o Estado teria todo um custo para realizar o trâmite, para fazer com que você deixasse de ser brasileiro, afinal você adquiriu de outro país. E aí depois, se você quisesse, facilmente você conseguiria solicitar de brasileiro, seus pais são brasileiros, você nasceu no Brasil e acabaria recuperando. Então, são 2 problemas, né? O de fazer, ou melhor, o de desfazer e depois de fazer de novo. Não vale a pena despender energia com isso daí. Certo? Se for algo pessoal. E às vezes o Estado pode ter alguma coisa pessoal contra você, sim. Não se engane. Enfim, eu acredito que se você colocar na balança os prós e os contras, provavelmente os prós vão dar um banho nos contras. Ao menos essa é a minha opinião. E você, já pensou em presentear os seus filhos, algum ente querido, com a segunda nacionalidade? Deixa um comentário aí pra gente. Por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.